Hoje com o diretor executivo da Associação Caatinga, o Daniel Fernandes, para a gente falar um pouquinho do projeto No Clima da Caatinga. Oi, Daniel. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores. Eu reclamei aqui da Nespa porque o pessoal vai fazer reportagem por aí, traz as frutas e esquece de deixar algumas para mim. Eu adoro. Tem aquele ditado, quem não chora não mama. Aqui eu choro, mas não sobra mamadeira do mesmo jeito. Ô, Daniel, vamos lá. Esse projeto é um projeto bem bacana, da Associação Caatinga com a Petrobras, e começou lá em 2011 e atinge 8 municípios do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Aliás, a gente deu uma previsão do tempo especial aqui para Pio 9, que você deve ter acompanhado, é que você estava já linkado, no Piauí, que eu até brinquei com o nosso meteorologista. Lá é quente, hein? E lá está no centro da Caatinga, né? Que é um dos 6 biomas brasileiros. O Brasil que tem essa característica de ter 6 biomas diferentes. Todo mundo aprende isso lá na escola, no primário ainda, né? Já aprende isso, e que isso é muito importante, que dá uma diversidade para o nosso país muito boa e muito grande em matéria de ecossistema, em matéria de vegetação, em matéria de clima, microclima. E a Caatinga é um desses destaques, porque ela tem as suas características próprias e durante muito tempo aí programas do governo no Nordeste brasileiro tentaram mudar o caminho da seca, que é uma característica da região, ao invés de se adaptar, por exemplo, como fizeram os israelenses, criando kibbutz e achando uma forma de conviver com o que é árido sob certos aspectos. O Chile também produz excelentes uvas e excelentes vinhos numa região totalmente inóspita. Então não é uma questão de você mudar, é uma questão de você entender e se adaptar. Acho que esse é o princípio. Exatamente, Otávio. Você foi muito feliz. A gente não combate a seca, a gente convive com a seca, a gente se adapta à seca, que é um fenômeno natural do bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Só ocorre no Brasil e nem outra região do mundo a gente encontra um bioma com as características da Caatinga, com a rica biodiversidade que ela tem, inclusive com uma riqueza cultural também, né? Contudo, a gente precisa ter políticas públicas eficientes, né, para a gente diminuir o desmatamento na Caatinga. A gente tem acompanhado, né, você falou do estado do Piauí, Piauí e o estado do Ceará, de onde eu estou falando, foram, né, os campeões de desmatamento da Caatinga no ano de 2024. Isso é muito ruim porque acelera processos de desertificação. Cerca de 13% da Caatinga já está em estágio avançado de desertificação. Isso acarreta em danos não só ambientais, mas danos econômicos também e danos sociais, porque essas áreas ficam improdutivas, né? As famílias não conseguem ter uma agricultura de subsistência, há uma interferência direta no ciclo hidrológico, né? Cada vez mais a gente vai percebendo que a quantidade de chuvas tem diminuído, né? Então a gente tem que ter ações concretas, efetivas, para mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas na Caatinga, que é um dos ambientes mais vulneráveis, comparado com outros biomas brasileiros. E a Caatinga, Otávio, ela tem uma característica muito positiva para combater a mudança climática, que de todos os biomas brasileiros, ela é que consegue sequestrar e estocar mais carbono. Em que pese ela ocupe só cerca de 11% do território nacional, ela é responsável pelo estoque de 50% do carbono, né, que é sequestrado da atmosfera. Então, isso mostra a importância de manter a floresta em pé para que a gente tenha, né, condições de se adaptar às mudanças climáticas, né, às dificuldades inerentes ao dia a dia de quem vive no semiárido nordestino. Você sabe que você tocou num ponto importante, porque a Caatinga, que é inóspita, é árida, ela é judia e foi responsável por muito do êxodo nordestino, né? Hoje já nem tanto eu acredito, né? Porque aprendeu-se a conviver com ela,
Mas esse dado que você trouxe de que ela é quem mais sequestra carbono é interessante, né? Porque muita gente acha que uma floresta tipo a floresta amazônica, com árvores altas, é uma grande sequestradora de carbono. Isso é mito, isso não é verdade. Porque as árvores vão ficando velhas e aí elas param de sequestrar carbono. Elas utilizam o carbono para enrijecer, para engrossar, para crescer e etc. e tal, formando inclusive mais metano embaixo por conta de material em putrefação, apodrecendo. Então, a caatinga, como é rasteira e baixa, eu acredito que essa seja parte da explicação científica disso. Eu não sou nenhum cientista, mas sou um bom curioso, um bom jornalista e um bom interpretador de textos e de ideias. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, é por aí. A caatinga, ela é uma palavra que vem, Otávio, do tupi-guarani, que significa mata branca. Os índios denominaram essa vegetação de mata branca porque no período seco, que normalmente é o segundo semestre, quando não está chovendo, com uma estratégia para evitar a perda de líquido, de água por evapotranspiração, as folhas caem, formando uma serrapilheira, mantendo aquela umidade do solo. E aí, nas primeiras chuvas, a caatinga se regenera, ela se transforma, né, em verde novamente, de uma forma esplendorosa. E esse processo, né, é um processo de adaptação que levou milhares de anos. Né? E isso faz com que ela tenha essa habilidade, que ela tenha essa condição de sequestrar mais carbono quando comparado a outros biomas brasileiros. E aí a Associação Caatinga, Otávio, ela tem trabalhado desde 1998, né, com a missão de conservar a biodiversidade da Caatinga e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem vive no semiárido, ter acesso à geração de renda, a tecnologias sociais que ajudam na segurança hídrica, na segurança alimentar, para que a gente possa, inclusive, evitar novas ondas de êxodo rural, né, que você mencionou. Né? As pessoas não querem, as famílias não querem sair de suas comunidades, dos seus municípios, mas elas precisam ter uma condição mínima de adaptação, de sobrevivência, né, haja vista que a gente está evidenciando aí uma crise climática batendo a nossa porta, e aí o projeto no Clima da Caatinga, que tem a parceria com a Petrobras, ele tem esse viés de aumentar a conservação da caatinga, desenvolver atividades de restauração florestal a partir do plantio de mudas nativas da caatinga e, ao mesmo tempo, também harmonizar a relação do sertanejo, do homem do campo com os recursos naturais da caatinga. E aí vem as tecnologias sociais. Nós trabalhamos, por exemplo, com a meliponicultura, que é trabalhar com uma abelha nativa da caatinga, que é a jandaíra, e nós estimulamos um ciclo virtuoso de conservação da caatinga, ao passo que a família que produz o mel, ela entende que precisa manter a floresta preservada para que a abelha produza mais mel e ela tenha um retorno financeiro maior com a venda do mel. Então a gente vai criando alternativas de adaptação que também contribuem com a conservação da natureza, com a conservação da biodiversidade da caatinga. Por meio do projeto no Clima da Caatinga, nós também aumentamos a quantidade de áreas legalmente protegidas, que são as unidades de conservação. A caatinga ela é o bioma menos protegido quando comparado com outros biomas brasileiros por meio das unidades de conservação. E a base do nosso projeto é a Reserva Natural Serra das Almas, que é uma reserva ecológica, uma RPPN, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural, que tem 6.285 hectares, que fica nos estados do Ceará e Piauí, bem na divisa dos estados, e a gente desenvolve uma série de projetos de ações socioambientais com mais de 40 famílias, ou melhor dizendo, mais de 40 comunidades, são cerca de 4.000 famílias que estão no entorno imediato da Serra das Almas. Eu não sei se você está falando da mesma coisa que eu vou falar, mas se é na divisa do Ceará com o Piauí, é aquela serra alta. Eu tive já 2 ou 3 vezes no Crato. E Ibiapaba. Ibiapaba, exatamente. É uma região muito bonita que depois, quando você decola o avião, não em Crato, lá na cidade do Padre Cícero, lá, como é que chama? Não, Juazeiro.
quando você decola o avião do Juazeiro, Juazeiro do Norte, aí você tem toda essa visão dessa serra que é muito bonita. E essa região, inclusive, tem um microclima bastante interessante, porque logo depois que você sobrevoa essa serra, que ela é muito habitada, como você disse, vocês trabalham na preservação das pessoas lá, logo depois que você passa do alto da serra, você já observa uma área muito árida e muito seca de solo rachado. É uma paisagem muito bonita, foi bem lembrado. E algumas outras características que o Nordeste tem, por exemplo, no Piauí você tem São Raimundo Nonato lá, que é a terra onde a Niede... Como é que é? Niede Malu? Niede Guidon, a grande arqueóloga brasileira, descobriu lá um sítio e preservou e transformou aquilo numa área protegida, uma área de reconhecimento mundial, inclusive com os fósseis. O Nordeste tem características incríveis, tem um grande lençol freático, tem esse regime da Caatinga que é único no mundo. Eu acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu acho que vocês funcionam como uma espécie de ONG, uma organização não governamental. Isso. E a Petrobras, através dos seus fundos sociais, de seus programas sociais, é quem mantém parte de vocês, o programa de vocês, ou especificamente esse programa, o que é muito legal porque é uma responsabilidade social que as empresas têm que ter, né? Exatamente, nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, uma ONG, Otávio, que tem atuação há 27 anos na Caatinga, e a gente tem parceiros para contribuir com a execução, né, das nossas atividades, com a missão da instituição, e um deles, né, a Petrobras, que de forma voluntária, por meio do seu programa Petrobras Socioambiental, tem investido na conservação da Caatinga, no desenvolvimento local sustentável de comunidades rurais. E a gente se orgulha muito de, desde 2011, a gente ter essa parceria. Estamos iniciando agora a 5ª fase do projeto No Clima da Caatinga, que é um projeto que congrega as linhas de atuação da Associação Caatinga, que vão desde a criação e gestão das unidades de conservação, perpassa por restauração florestal, educação ambiental, as tecnologias sociais para adaptação climática e geração de renda. A gente também apoia a pesquisa com espécies ameaçadas de extinção, como onça-parda, como tatu-bola, periquito da cara suja. Nós temos incidência em políticas públicas para que cada vez mais a gente tenha um olhar do poder público sobre a Caatinga, um olhar de preservação e de desenvolvimento sustentável. A gente também tem uma linha de atuação que é a comunicação, que nós, por meio dessa linha, buscamos revelar esse surpreendente mundo da Caatinga para as pessoas. Muitas pessoas imaginam que a Caatinga é um ambiente inóspito, que é só o solo rachado, a Dona Maria caminhando com uma lata d'água na cabeça, léguas e léguas, a caveira do boi morto. Esse imaginário da Caatinga, nessa face, também existe, mas existe uma outra face. Você falou, né, de Juazeiro, do Crato, que é uma área muito culturalmente rica. A gente tem, né, uma rica biodiversidade também, e para que a gente possa ter um desenvolvimento dessas comunidades, para que a gente possa ter um desenvolvimento da economia também dos estados que compõem a Caatinga, não existe outro caminho a não ser preservar a Caatinga, preservar as florestas de Caatinga e sua biodiversidade, porque elas vão assegurar, né, a oferta de serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a produção de água, o sequestro de carbono, como nós mencionamos aqui, e muitos outros serviços ecossistêmicos, como a fertilidade do solo também, para que as famílias possam tirar o seu sustento da terra. Bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Traga novidades para a gente aqui sempre que a gente coloca no ar e faz questão de divulgar esses bons serviços prestados aí por ONGs associadas a grandes empresas, fazendo aí o seu papel de responsabilidade social. E nas 2 ou 3 vezes que eu estive em Crato e Juazeiro do Norte, eu fiquei impressionado com o lado cultural daquela região, que é a região do Gonzagão, inclusive, né? Mas com todo o lado cultural dali. Crato, que foi a primeira capital do Ceará, depois é que Fortaleza se transformou em capital.
tal. E Crato que foi a primeira cidade, se eu não me engano, do país a ter energia elétrica, porque essa serra que vocês preservam aí, tem ela no trabalho, ela é uma grande, tem grandes fontes ali de água, é grande produtora de água, né, caindo a água no vale, e tem bons resorts por lá e hotéis, inclusive, diferente do que muita gente fica imaginando que a Caatinga é só uma coisa árida, só aquela. Não, tem todo um lado cultural aí que é importantíssimo e um lado econômico que vocês ajudam a preservar, né, Daniel? Perfeito. Eu agradeço, Otávio, pela disponibilidade, né, pelo espaço para que a gente possa cada vez mais trazer informações para a sociedade acerca da importância da Caatinga, né? Espaços como esse, que tem uma audiência qualificada, nos ajudam a conscientizar a população de manter esse bioma que é exclusivamente brasileiro protegido. Então, né, agradeço e coloco a Associação Caatinga à disposição também. Né, gostaria de divulgar o site do projeto, Por favor. noclimadacaatinga.org.br, ou então as redes sociais, @acaatinga, né, @noclimadacaatinga. Então, vocês vão poder encontrar mais informações sobre o bioma Caatinga e acompanhar o dia a dia do trabalho da Associação Caatinga em prol, né, da proteção desse bioma, que é exclusivamente brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Eu agradeço, Daniel. Até breve. Bom trabalho para vocês aí.